Bom dia, gente. Nós ficamos com o tema doença do refluxo gastroesofágico e o meu grupo é composto por mim, Leiciane Alves, por Brenda Farias, Dilma Martins, Graciele Nogueira e Daniel Durães. A gente escolheu esse artigo aí do Luiz João Júnior porque ele fala bastante sobre esse tema, né? E achei muito importante enfatizar ele. A doença do refluxo gastroesofágico é uma doença que atinge aí milhares de pessoas no mundo e segundo esse estudo feito aí, 12% das pessoas brasileiras sofrem do refluxo gastroesofágico, só que às vezes a pessoa não procura um médico para fazer o diagnóstico e realmente tratar a doença. A pessoa acaba se automedicando. A doença do refluxo gastroesofágico ela é um problema de saúde pública, né? Que atinge aí várias pessoas e acaba que afeta a qualidade de vida dos pacientes. A prevalência dos sintomas do refluxo gastroesofágico, diariamente, 11% dessas pessoas queixavam que sofriam o refluxo gastroesofágico, 12% semanalmente e 15% mensalmente. E 25% dessas pessoas eram grávidas que também sentiam refluxo gastroesofágico, onde durante aí o período de gestação a criança vai crescendo na barriga e acaba aí ocorrendo uma certa pressão no estômago, onde acaba ocorrendo o refluxo gastroesofágico, né? O extravasamento desse líquido aí para a região do esôfago. O que é o refluxo gastroesofágico? Aqui nessa imagem a gente pode ver o funcionamento correto aí do estômago, onde o esfíncter ele está totalmente fechado, né? E aí ocorre o funcionamento correto, onde o líquido, né, o ácido clorídrico aí presente no estômago, ele não extravasa. O nosso estômago ele é preparado para ter esse ácido clorídrico, né? E já o esôfago não. O esôfago ele não está preparado para isso. Onde quando a pessoa sofre o refluxo, o líquido acaba indo para o esôfago e ocorre aí a queimação, né, que as pessoas falam. Isso acaba prejudicando, que pode gerar até úlcera futuramente se não tratado corretamente. No outro slide aí, nessa outra imagem, a gente vê o estômago, né, com o refluxo, que o esfíncter ele está aberto, ocorre um certo relaxamento desse esfíncter e o ácido clorídrico acaba voltando para a região aí do esôfago, ocorrendo a corrosão da parede do esôfago. O diagnóstico, ele geralmente é feito aí por endoscopia, o mais conhecido. Há também a radiografia contrastada, ultrassonografia do abdômen, que também ajuda a fazer esse diagnóstico. E também o mais conhecido aí recentemente é o Restec, em que ele é uma sonda que coloca na região orofaringe do paciente e acaba diagnosticando se tem uma corrosão aí na parede do esôfago ocorrida pelo refluxo. Olá pessoal, meu nome é Brenda Santos e eu vou estar explicando um pouco aqui sobre os sintomas típicos, atípicos e as formas de tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Como sintomas típicos, nós vamos ter aqui a pirose e a regurgitação ácida, são os dois sintomas que o paciente vai estar relatando. O que seria então a pirose? Vamos começar pelo primeiro. A pirose seria a sensação de queimação retroesternal que o paciente vai estar relatando. Ela pode estar associada geralmente ao consumo excessivo de alimentos ricos em gordura, alimentos picantes, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e também o paciente pode estar relatando aqui um aumento da pressão intraabdominal, que pode ser desencadeada pelo aumento de peso, por episódios aí de gravidez ou também pelo excesso de estresse. Então, esses fatores vão estar aí desencadeando a pirose. A regurgitação ácida, que é o segundo sintoma típico da doença que nós temos aqui, ela vai ser o retorno do conteúdo gastrointestinal pelo esôfago. Então, quando o paciente apresentar esses dois sintomas, possivelmente ele vai apresentar um quadro de doença do refluxo gastroesofágico. Bom, então aqui nós temos os sintomas atípicos da doença, que vai ser representado pela dor torácica
e pelas síndromes extraesofágicas. Primeiramente, vamos estar tratando aqui da dor torácica. É muito importante ter uma visão maior disso aqui, porque muitas vezes a dor torácica pode ser confundida com uma dor cardíaca, tá? Então, geralmente vai ser uma dor na região anterior do tórax, que vai levar o paciente a fazer essa confusão, porque muitas vezes ele vai fazer uma investigação cardiológica acreditando que ele tem um problema cardíaco e muitas vezes não é, pode ser só um sintoma atípico da doença do refluxo. Isso acontece porque o esôfago e o miocárdio vão ter uma inervação em comum. Então, antes da gente estar associando essa dor torácica a um sintoma atípico da doença, nós precisamos primeiramente descartar uma dor coronariana. Nós temos aqui também as síndromes extraesofágicas. Essas síndromes elas não vão ter uma ligação direta com o esôfago, e o que vai dificultar muito, na verdade, o diagnóstico, porque esses sintomas podem estar associados não necessariamente à doença do refluxo gastroesofágico, e sim a uma outra condição. E geralmente o paciente que apresentar um desses sintomas, ele não vai apresentar o sintoma típico da doença, que vai ser a pirose e a regurgitação ácida, como já foi mencionado aqui. Então, essas síndromes extraesofágicas vão ser representadas pelos seguintes sintomas, né? A tosse, a laringite, a asma, a erosão dentária, a sinusite, a fibrose pulmonar, a faringite, a otite média e a rouquidão. Então, sempre que a gente estiver observando aqui esses sintomas que não tiver uma causa evidente, a gente pode estar associando aqui a um sintoma atípico da doença do refluxo gastroesofágico. Aqui nós temos os sinais de alarme. O que seriam esses sinais? Seriam aqueles sintomas que demonstram para o paciente que precisa haver uma investigação mais séria da causa, tá? Então, muitas vezes o paciente pode acreditar que tem uma doença muito mais grave e muitas vezes pode não ser, né? Pode ser de fato um sintoma da doença do refluxo gastroesofágico. Então, esses sinais de alarme incluem a odinofagia, que seria uma dor ou um desconforto no momento da deglutição. A disfagia, que na verdade é uma dor no momento que o paciente vai engolir o alimento. O paciente pode apresentar sangramento, anemia, emagrecimento, pode estar apresentando também câncer, tá? Devido a um histórico familiar já. E também despertar noturno. Isso aqui acontece quando o paciente acorda no meio da noite incomodado com alguns desses sintomas e isso causa um desconforto muito grande. Isso pode acontecer em pacientes com idade mínima aí de 45 anos para mais. E aqui nós temos as formas de tratamento, que incluem a dieta alimentar, mudanças no estilo de vida, inibidores da bomba de prótons ou às vezes bloqueadores de histamina 2 e também tratamento cirúrgico, tá? Então, a gente vai começar aqui pela dieta alimentar. A gente precisa estar excluindo alimentos que pioram os sintomas, como, por exemplo, alimentos gordurosos, chocolate, café, refrigerante. Também a gente pode estar excluindo aí alimentos apimentados. Mudanças no estilo de vida do paciente. Então, a gente vai estar excluindo desse convívio do paciente o fumo e também bebidas alcoólicas. E aqui nós temos os bloqueadores de histamina 2. Eles vão inibir a secreção ácida gástrica induzida pela histamina ou por outros antagonistas receptores de H2, tá? E aqui nós temos os inibidores da bomba de prótons. Como o próprio nome já diz, eles vão inibir a bomba de prótons na membrana da célula parietal e também com isso vão suprimir a secreção ácida gástrica até que novas moléculas dessa bomba de prótons aqui sejam sintetizadas. Então, como exemplo desses inibidores, nós vamos ter aí o omeprazol, o protoprazol, o esomeprazol, dentre outros aqui. E geralmente não é indicada aí para crianças menores de 1 ano. E aqui nós temos os tratamentos cirúrgicos. Esses tratamentos, na verdade, é feito para corrigir aí uma hérnia de hiato, quando necessário, através de uma confecção de uma válvula anti-refluxo com o próprio estômago do paciente. Isso só vai acontecer nos casos que os inibidores da bomba de prótons não se demonstrem eficazes, ou em casos mais graves da doença. Olá pessoal, meu nome é Daniel
E agora nós vamos falar sobre a prevenção contra o refluxo. Para iniciarmos, vamos falar sobre um tópico muito importante, né, que é manter um peso saudável. Manter um peso saudável é um dos principais métodos para prevenir ou evitar o refluxo. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos conseguir manter um peso saudável? Logicamente, que é mantendo uma alimentação saudável e regrada. Uma alimentação saudável e regrada, a consequência é você obter um peso também saudável. E também é preciso ter uma alimentação controlada. Como assim? Você fazer corretamente os horários, cumprir, obedecer os horários das refeições, como o café da manhã, o almoço, né, o café da tarde, café ou lanche da tarde, e o jantar. Principalmente o jantar, nós temos que ter uma observação importante, porque o jantar antecede a hora que vamos dormir naturalmente, né, à noite. E quando você come muito no jantar, né, e você vai se deitar, isso pode acarretar, né, ou provocar o refluxo. Então é importante você comer pouco, controlado, em todas as refeições diárias, mas principalmente no jantar. E também um ponto importante, que é o próximo tópico, que é evitar fumar. Né? O fumo, além dele ter já os problemas, né, que nós já conhecemos que ele causa, né, na saúde do ser humano, né, ele também prejudica, né, no refluxo. Por quê? O fumo, ele tem uma substância que ele diminui a nossa saliva. E essa diminuição, né, ela pode acarretar o refluxo, porque o fumo, ele vai prejudicar alguns músculos da garganta. E isso é extremamente prejudicial. E também nós temos as bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica, junto com o fumo, ele vai tornar o líquido do nosso estômago mais ácido, né? O que causa também o refluxo. Nós também não podemos nos esquecer, como eu já tinha falado anteriormente, sobre a alimentação, sobre a janta, para não se deitar imediatamente após a última refeição, que é o jantar, né? O recomendado pelos especialistas é que nós venhamos nos deitar, né, de 2 a 3 horas após a última refeição. Isso é para evitar o refluxo. E também uma orientação muito importante, né, que é dada pelos especialistas, é que quando nós formos nos deitar, que o nosso travesseiro, né, o que a gente usa para apoiar a nossa cabeça, e seja levantada de 10 a 15 centímetros, né, para evitar, né, que ocorra o refluxo. Então, essa é mais uma das orientações. Essas aqui são algumas formas de nos prevenirmos, né? Posso até listar como as principais. Existem outras também, mas essas são as principais que estão listadas aqui. Olá pessoal, eu me chamo Dilma e hoje vou estar fazendo uma conclusão sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Na doença do refluxo gastroesofágico, o conteúdo estomacal, incluindo ácido e bile, retorna do estômago para o esôfago, o que provoca inflamação no esôfago e dores na parte inferior do tórax, que é o que causa aquela sensação de queimação. Isso acontece devido a um funcionamento inadequado do esfíncter esofágico inferior, que é uma estrutura que está localizada entre o esôfago e o estômago. O que é esse esfíncter esofágico inferior? Ele é um músculo anelar que impede que o conteúdo gástrico que está presente no estômago retorne para o esôfago. E o que é o esôfago? O esôfago, ele é um tubo oco que liga a faringe ao estômago. O esfíncter esofágico inferior, ele é um músculo que está ligado entre o estômago e o esôfago, que mantém a parede do esôfago fechada para que o conteúdo gástrico não retorne ao esôfago. O que acontece? Quando a pessoa se alimenta, o alimento entra pela boca, passa pela faringe, pelo esôfago e
Quando vai passar para o estômago, tem essa estrutura, que é o esfíncter esofágico inferior. Ela se contrai, ou seja, para o alimento passar, ela se abre. A partir do momento que o alimento passa, ela se fecha. Quando há um funcionamento inadequado dessa estrutura, o que acontece? O conteúdo que está dentro do estômago, ele retorna para o esôfago, causando danos à parede do esôfago devido ao ácido gástrico que está presente no estômago. Aí por isso que a pessoa sente aquela queimação. E é isso que acontece na doença do refluxo gastroesofágico. Aqui nessa imagem está mostrando essa estrutura e onde ela está localizada. Aqui são as referências bibliográficas do nosso trabalho. Muito obrigada a todos.